Me chamou a atenção essa temática em razão do contexto pandêmico e, por incrível que pareça, o Totem Tabu, Freud vai trabalhar a ambivalência, né? Claro que ele bebe de Blauler, mas é um artigo até basilado na psicanálise, que vai trabalhar a questão da parte antropológica, social e a psicanálise, né? Freud também trabalha questões sociais. Freud vai trabalhar a ambivalência, né? Ele fala interessante sobre isso. Me chamou muita atenção, né? O resumo no artigo, eu vou suprimir-nos, haja vista que eu sei que todos os orientadores, os professores aqui presentes, leram, né? Leram o texto, mas está aí patente para eu me deter mais nos tópicos, porque é o que os senhores vão estar avaliando, entre outras coisas. Tá? A problemática é justamente o que eu falei, né? A ambivalência da conjugalidade está condicionada ou circunscrita ao ambiente histórico e sociocultural do sujeito, ou trata-se de uma construção inconsciente, psicoemocional do sujeito em relação ao objeto de afeto. Então, esse é a nossa proposta de problema para esse artigo. Nós temos o objetivo geral, argumentar de forma panorâmica, então não é exaustiva, sobre a visão epistemológica e psicanalítica em relação à ambivalência no contexto da conjugalidade. Específicos, descrever sobre a origem do conceito de ambivalência na história da psicanálise, discorrer também sobre o conceito de conjugalidade, que, por sinal, salvo engano, data de 1980, esse conceito surgiu na França, e relacionar a ambivalência e conjugalidade no contexto pandêmico. Tá? Essa é a conclusão. A justificativa, a ambivalência da conjugalidade, pelo enfoque psicanalítico, se justifica porque se tornou um tema urgente atual em razão da crescente e alarmante desordem psicoemocional familiar, o que culminou em indagações como, por quê? Com o maior convívio familiar, em razão da pandemia, houve, em contrapartida, uma maior deflagração da instabilidade familiar. Ou seja, o que é para estreitar os vínculos, houve distanciamento, né? Físico, que é resultado, que é corolário do emocional, psicoemocional, que tem a ver com a ambivalência, né? Ao esclarecer sobre a inerente ambivalência humana nas suas relações objetais, a psicanálise analisou a inevitabilidade de conflitos. Contudo, destacando uma possibilidade de um amor vulnerável e frágil na relação objetal da conjugalidade, respeitando a individualidade e subjetividade do sujeito. Tá? Justificativa. A metodologia predominantemente bibliográfica, eu usei como esteio basilar as obras de Freud, né? Eu tive assim, acesso rápido com todos os 24 tomos de Freud, e não deu para esgotar todos, no 15º, mas teve, claro, Freud há 100 anos atrás, né? Mas também autores modernos que contribuíram no diálogo, né, sobre essa temática. Lembrando que Freud não usa a expressão conjugalidade, né? Usa outras terminologias em relação a casal, família, mas não conjugalidade, que é uma expressão, é um conceito moderno. A fundamentação teórica, esse artigo está finalizado em revisão biográfica de algumas obras do Sigmund Freud ou de intelectuais. Eu quero destacar aqui Caridades, que vai falar sobre a conjugalidade na diversidade da alteridade. Bima também, que é basilar nessa temática. Rafael, ele trabalhou muito a questão da conjugalidade e ambivalência. Brenner, que é um autor clássico na psicanálise, né? Enfim, Perel. Agora, eu tive assim, a delimitação, a empolgação que me trouxe o êxtase foi quando eu vi que Freud trabalhava a ambivalência de uma maneira interessante. Não focou 100%, né, mas volta e meia ele falava, né, em alguns artigos dele, em alguns tomos dele. Né? Introdução, para a psicanálise, o amor é o caminho possível para a felicidade, né? Ele fala isso em mostrar a
organização. A psicanálise esclarece que há complexidade das relações afetivas na conjugalidade. A relação psicoafetiva da conjugalidade está condicionada pela pulsão que ele, em alemão, estímulo, é uma tradução, né? Um dos conceitos fundamentais e teóricos da psicanálise, do qual, da palavra pulsão, ele vai desenvolver a ideia de pulsão de morte, quando ele escreve após-guerra, ele vai falar sobre pulsão de morte, pós-guerra, a Primeira Guerra Mundial, e pulsão de vida. A consequência da pulsão em toda a relação afetiva objetal é inerente e inevitável à ambivalência. Isso aí é corriqueiro, é enfatizado nos autores atuais, como também em Freud, né? O sujeito vive sempre a falta de satisfação em relação ao objeto de amor. A ambivalência tem como característica base lá o amor e o ódio ao mesmo objeto de afeto. A relação do sujeito e do objeto de afeto e amor na conjugalidade tem como marca indelével o conflito corolário da pulsão da insatisfação. Nós temos 3 tópicos no nosso artigo: a teoria dos tipos de escolha manual de Freud. Esse livro é um banquete de Platão, no qual Platão vai trabalhar o diálogo de Sócrates sobre o Eros, o amor Eros, né, que é o deus da época. E nesse texto vai elaborar uma idealização do amor, né? Então, a temática, tanto que eu citei ali no texto, somente os amantes dispõem a morrer porque amam, e não apenas os homens, mas também as mulheres. Né? Foram vários diálogos, só me engano, 6 ou 7, no qual Sócrates está, e Platão foi quem redigiu bem depois, né? Que vai desenvolver, vai gravitar em torno da questão do amor, e as suas características e as suas especificidades. Dentro dos tipos, nós temos a escolha amorosa narcísica e anacrítica. A narcísica, a busca de si no objeto de amor, onde ele vai trabalhar a questão da idealização, né, da projeção. A escolha anacrítica, a busca do objeto perdido. Né? É interessante que a anacrítica, ela trabalha a questão da perda, da falta, do desamparo. Na verdade, também envolve projeção, porque vai projetar no outro, no objeto, seja esposo, esposa, enfim, tem várias formas de idealização, né? Usando as carências, a falta que existe dentro de nós. Isso vai refletir lá posteriormente na ambivalência. A história, o encontro com o objeto, o reencontro com modelos parentais infantis, né? Vai precisamente levar para a relação da conjugalidade esses modelos, esses referenciais, né? Parentais infantis. A escolha do objeto de afeto tem como base o narcisismo primário. Né? Na busca de escolha objetal na crítica, nega-se ou renuncia-se o narcisismo primário, claro, para a procura do amor. Onde existe muito conflito, porque nós levamos esse modelo, o narcisismo para a nossa relação, né? Conceito histórico da ambivalência da perspectiva psicanalista, fundamento da ambivalência, a pulsão, né? Ou seja, a pulsão inerente a todo ser humano, ela que vai, digamos assim, ela inconsciente, claro, que vai gerar a ambivalência, impulsionar a pulsão de morte, pulsão de ódio, pulsão de vida, amor e pulsões sexuais. Toda satisfação ou insatisfação da pulsão desembocará e culminará na ambivalência das relações horizontais e objetais. Características fundantes da pulsão, inconsciente, inerente a todo ser humano, impulsiona a satisfação das necessidades e é regida por 2 princípios fundamentais da psicanálise, que é o princípio da constância do prazer. A ambivalência é a origem do conceito Blauer, Claudio Blauer, né? Os dois foram coetâneos, né? Blauer influenciou Freud, Blauer ficou muito empolgado com as teorias, histerias que Freud vai desenvolver. E ele vai trabalhar a ambivalência coletiva, intelectiva e afetiva. A coletiva é querer não querer, intelectiva dúvida do que entende, do que a pessoa entende, e a ambivalência afetiva, que é a que Freud vai desenvolver em alguns livros, alguns textos. A ambivalência psicoafetiva, predisposição inata ao amor ou ódio para o mesmo objeto de afeto, é o mesmo objeto que vai ter esse dualismo
esse antagonismo inconsciente, que sempre a psicanálise trabalha com o inconsciente, o mesmo objeto de afeto. Freud vai dizer assim, eu fiz questão de colocar para o senhor e dizer assim, olha, sabemos nada da origem dessa ambivalência. Uma das pressuposições possíveis é que ela seja um fenômeno fundamental de nossa vida amorosa. Em quase todos os casos em que existe uma intensa ligação emocional com a pessoa em particular, objeto, né? Descobrimos, objeto aqui não é pejorativo, só lembrando, descobrimos que por trás de terno amor há uma hostilidade oculta no inconsciente. É um exemplo clássico, o protótipo da ambivalência das emoções humanas. Essa ambivalência está presente em maior ou menor grau na disposição inata de cada um. Isso ele vai falar na dinâmica da transferência, que foi um artigo interessante que foi, né? Agora, Mary Clay foi uma pós-freudiana, né? Ela vai atrelar, condicionar a ambivalência à fase oral, né? Quando a criança ela busca satisfação, na mãe, naquele objeto que traz para ela o prazer, que traz para ela a realização do desejo dela, claro que é inconsciente, né? E ela vai desenvolver aqui nessa fase oral, e alguns autores até respaldam isso também, que ela desenvolve esse pensamento, tá bom? Conflitos da conjugalidade na perspectiva psicanalítica. Conjugalidade latim conjugal é a união vínculo de dois sujeitos onde surge um terceiro casal, tem origem na França, na década de 80, é sinônimo de casal, é sinônimo de família, vínculo conjugal, etc. Característica da conjugalidade: singularidade, subjetividade, unicidade e inconsciente. Cada casal é um casal, inclusive a psicanálise trabalha com a singularidade, com a individualidade de cada sujeito. Isso vai levar para o vínculo conjugal. Né? A psicanálise entende que há sempre complexos de ambivalência na conjugalidade, a necessidade de desapego dos padrões primários e familiares. Tudo isso aí, senhores e senhoras, eu estou elementando, são pontos que o artigo vai falar que vai gerar conflitos na conjugalidade dentro do ponto de vista psicanalítico. Né? Rafael vai falar sobre divórcio de interesses, a expressão dele. Ele vai dizer que imposição da moralidade na vida sexual, busca de relações duradouras na conjugalidade, o anseio de ter uma relação duradoura também vai gerar, em dado momento, uma tensão, né? Toda a ambivalência ela é tensa, ela gera tensão, né? Tem consequência, e a repressão da sexualidade. Raiz do conflito da conjugalidade, Freud vai dizer que nas vicissitudes, nas mudanças da escolha objetal infantil, vai ser uma raiz, na insatisfação pulsional objetal e no sentimento de agressão da própria inerente função sexual. Também são raízes que vai culminar numa ambivalência, amor e ódio, na relação eu-tu, conjugal. Genitalidade versus abstinência. Um artigo que Freud vai falar que nem sempre o ato, o prazer sexual não traz essa satisfação. E também a própria abstinência não vai resolver. Né? E aí, abrindo um parênteses aqui para nós pensadores aí, os senhores e senhoras, né? Há muitos religiosos, clérigos em várias religiões, que eles abstêm da relação, né? E são pessoas que são condutores de ambivalência em um dado momento, porque nem sempre a religião não vai conseguir auxiliá-los a ter o domínio daquela pulsão inconsciente que está levando-os a, muitas vezes, entrar em crise consigo mesmo e com o próximo. Né? Repressão sexual sobre a ética moral cultural também gera conflitos na conjugalidade. Considerações finais, para Freud, a complementariedade é uma ilusão, visto que o amor está direcionado ao objeto falante, a pulsão inconsciente de determinadas escolhas objetais do afeto, a ambivalência inerente ao sujeito direciona-se sempre inconsciente ao objeto de afeto, gerando uma inadequação na conjugalidade. Em contexto de crise essencial, a ambivalência na conjugalidade é inevitável dentro da singularidade subjetiva do sujeito em relação ao objeto de afeto. Aí eu coloquei ali até Itália, né?
na perspectiva de ambivalência inata da escolha objetal funcional para a proposta de uma conjuntualidade duradoura, norteada por organizações projetivas, da singularidade e autoridade do sujeito desejante e desejado, acrescido a contexto provisório de pandemia, cabe propor uma possibilidade de manutenção da conjuntualidade, cabe propor que a possibilidade da manutenção da conjuntualidade é real e ideal, do ponto de vista desse artigo mais desafiador em si. Concluo dizendo que o vínculo amoroso dará continuidade à conjugalidade se houver um contínuo de interesse mútuo, tá? Dentro da conjugalidade, dependendo do afeto, esforço, perseverança antes da adversidade. Sendo assim, segundo a psicanálise, toda relação com objeto de amor é amalgamada com conflitos psíquicos internos e inconscientes, os quais podem determinar o comportamento da escolha objetal na conjugalidade, segundo os senhores. As referências, Freud, essa frase dele eu procurei, mas não sei qual foi o livro que eu li, mas eu coloquei, foi dele mesmo. Eles amam seus amigos e morrem seus inimigos. Vem dizer que as pessoas que são incapazes de sentir amor puro e têm sempre que misturar amor e ódio em suas relações. Agradecimentos, carinhos, peço para os senhores e as senhoras. Ok, muito obrigado. Boa, bastante base teórica. É somente para fazer uma nova leitura, para fazer correções ortográficas do texto. Mas a apresentação foi bastante fundamentada, bastante atual. Concordo com você. Eu sou muito grande. Quando eu recebi o texto, parecia que eu estava recebendo um texto sintetizante. Com erros, até do nome da instituição, né? Então, eu fiquei assim um pouco preocupada. Mas gostei do conteúdo, só que você baseava dentro do contexto psicanalítico, né? Amei isso. Defendo isso para todo estudante do curso de psicanálise, em todo esse período de conhecimento, e oportunize, né, dentro dos seus temas, a integração com a psicanálise. Você fez isso, mas muito denso, muito pesado, né? Me parece que é uma característica sua que não é para qualquer pessoa ler, né? São expressões utilizadas dentro de um contexto bem específico, mas que o leigo não teria nenhum acesso, né? A não ser que você tenha um objetivo muito específico para trabalhar dentro de uma comunidade acadêmica. E como você trouxe muitas referências, né, da obra freudiana, que você chegou a ler 15, são muitos conteúdos que não puderam ser um pouco mais traçados, talvez pela limitação da quantidade de laudas, né? Então, terminou falando sobre muitas referências, né? E falando pouco sobre o desenvolvimento desse tema mesmo, né? Mas fica assim, me surpreende a desenvoltura, tá? O conhecimento teórico, né? A busca por fazer essa integração, que não é uma coisa fácil, né? Mas entender qual é o seu propósito com ele. Mas parabéns, tá? Por esse trabalho, por essa pesquisa, por esse envolvimento. Eu quero um bocado de protocolos que vocês já viram aqui na banda, né? Mas fiquei assim, algumas coisas tive até que pesquisar para dizer, vou para esse negócio aqui, né? Mas aqui você já fez alguns esclarecimentos para a gente trabalhar com essa individualidade, não com esse par, né? Essa família como integração, mas que a partir de suas histórias individuais, ao serem integradas, surgem esses
esse mesmo envolvimento, né, queriam ver isso nesse contexto, dá uma sensação de que esse inconsciente é muito coletivo, né, no seu texto, né, mas ele é muito particular, quando integrado os conflitos de vida. Por isso que nós terapeutas não trabalhamos com família, nós trabalhamos com indivíduos, porque não há essa consciência do inconsciente onde você vai trabalhar o casal num terapeuta, num contexto clínico. Mas, rapaz, cara, desculpa aí esse cara. Muito bom, tá? Muito legal esse aprofundamento, né? Que eu acho pouco comum, que serve como referência para todos os demais, que leem pouco, pegam muitas interpretações, mas bebem pouco até. Você toma pouco. E é uma leitura difícil, não é uma leitura fácil. Você conseguiu fazer essas ligações e aplicações de forma que corroborou, né, para que seu material, seu artigo chegasse onde chegou. Né? Mas precisa de uma revisão mesmo, se você quiser levá-lo para fazer com outros objetivos, revisões ortográficas e principalmente estrutural. Né? Porque peca muito como comum, né, em todos os trabalhos aqui, na regra BNT. Então, se é para seguir ela, tem que seguir essa estrutura, porque eu sei que você tem outros objetivos desse texto. Então, revisa isso, porque tem tudo para ser uma publicação legal. Luiz reforçando, né, a fala de Ana, né, conhecendo durante esse tempo, né, de todas as contribuições que você tem trazido dentro do seu, pela sua fome e sede de saber. Eu quero reforçar isso aqui, né, para que isso sirva mesmo como exemplo para muitos que vêm, vem para o curso, mas termina se encontrando, né? Então tem a ver com você, tem a ver com a sua rigidez, tem a ver com as suas autocobranças, e não daria para ser menos. Eu, quando eu li o texto, eu disse, o leigo não consegue, não é para qualquer um ler, ele reforçou isso aí, mas um olhar bem diferenciado. Né? Então, parabéns, vamos para frente aí. E que nossa coordenadora convide todos os examinadores para a certificação aqui na frente, se preparar para uma foto. Enquanto isso, eu vou dar uns 3 avisos rápidos. Denise. Primeiro, para os apresentadores.